Ok, esta é a missão 117. Ela é uma missão em castelhano. Hoje é dia 24 de abril de 2022. Então, estaremos agora apresentando mais detalhes da estação principal. Então, imaginamos que essa seria a primeira estação, primeira infraestrutura a operar em Marte em um primeiro momento. E ela, desde dela, haveria lá o suporte para a criação das outras infraestruturas em Marte. Imaginamos um design interno, no algo novo, não somente uma infraestrutura, mas três infraestruturas conectadas. E tivemos a proposição de uma estudante de arquitetura de Brasília chamada Mariana Guerra. Mariana hizo uma proposição de estes módulos não serem circulares, mas serem hexagonais. Esse formato hexagonal permitiria uma conexão melhor entre os módulos. Ela chamou os módulos de alfa, beta e gama. Okay? Então, eles estariam conectados e cada um teria uma funcionalidade diferente. O modo alfa seria para o descanso e relaxação. O módulo beta para entretenimento e também haveria um restaurante. E o módulo Gama seria o centro de controle e operações de apoio para toda a estação. Então, aqui, neste módulo alfa, este amarillo, teriam os dormitórios, a sala de estudo e banhos. O módulo beta seria a cozinha, o comedor, a sala de estar, a área de entretenimento. E o módulo Gama seria a sala de controle de emissões, treinamento e investigação. Em alfa modo, teria 14 liteiras. Essas liteiras seriam 5 em segundo e 5 em terceiro piso, e mais 2 liteiras também em primeiro piso. Okay? E 4 liteiras em primeiro piso. Ok, também depósitos para equipagem, também banhos e uma área de estúdio. Imaginamos... Desculpe, eu não posso agendar comandos. Temos também algo que seria teríamos plantas a bordo, que seria para evaluar a qualidade de ar, também levar a natureza ao habitat espacial, que seria importante para o bem-estar psicológico, também ter menos estresse, mais saúde e bem-estar. E também a possibilidade de produção de verduras, traindo praticidade e facilidade para preparar comida fresca. O conceito de colete e como. E também seria útil para a meditação. Aqui temos um dormitório que teria liteiras como seriam de los hostels. E na sala de estudo teríamos alguns livros físicos, mas também livros digitais. O segundo módulo, o módulo beta, teríamos a cozinha, o comedor, a sala de estar e um ginásio. E aqui um conceito de Michael Lowry sobre como poderia ser a sala de estar em Marte. E na cozinha poderíamos ter este robot que já está disponível. Ele hace a leitura de los rótulos de los produtos y recibe también los comandos de un vídeo en YouTube. Entonces, con este tipo de máquina sería posible dar soporte en la preparación de algunas comidas. Y aquí también un ejemplo de una área de cultivo de alimentos. El comedor, el ginásio. Então,
como en la Estación Internacional Espacial es muy importante la preparación física de los astronautas porque ellos van, la falta de gravedad trae muchos problemas para la salud de los astronautas. Entonces, ellos tienen que tener una rutina diaria de práctica de ejercicios para mantener la salud física. Nesse caso, em Marte, há a gravidade um terço da gravidade da Terra. Então, é diferente da Estação Internacional Espacial, que não há gravidade, mas em Marte teria um terço da gravidade da Terra. O terceiro módulo, nesse caso, seria uma área de trabalho com sala de investigação, de formação de astronautas e também de controle de missão. Aqui temos alguns painéis, como ocorreu a evolução em los cohetes hasta a cápsula Dragon de SpaceX, que há pantalhas que parecem com as pantalhas de computador que já temos hoje. Então, teríamos sistemas de controle, softwares, que teríamos o controle de todas as funções operadas na estação e sistemas controlando tudo. Aqui há um exemplo de um sistema. Esse sistema teria integração com o invernadeiro, com a central elétrica, com o centro de saúde e com a central de saneamento, porque o contato com o invernadeiro necessitamos saber informações, principalmente a quantidade de alimentos que estão sendo produzidos desde o invernadeiro. E também porque temos a cozinha na estação principal, então o cozinheiro ou a cozinheira estaria falando com o invernadeiro para saber quais são as verduras, os vegetais que estão disponíveis para fazer uma combinação com os alimentos transportados desde a Terra. A comunicação com o centro de saúde seria para monitoreio da saúde física de los astronautas, porque como a atmosfera de Marte é muito delgada, então imaginamos que a estação será impactada por uma grande quantidade de radiação e os astronautas necessitamos fazer follow-up, tiene un acompanhamento de la salud de los astronautas para saber se eles estão bem. Ela contacto com a central elétrica, necessitamos saber sobre quanto de energia está sendo gerada e também como está a demanda de energia. E o contato com a estação de saneamento é para termos informações sobre quanta água está sendo gerada, ou se o consumo de água na estação, e quanto também de oxígeno está sendo produzido. Então, outro ponto é que da estação principal estamos a monitorar os níveis de água, comida, temperatura, umidade, e também acompanhar as condições externas del clima, temperatura, los rayos, tormenta de viento o polvo, y también mirando la operación de las actividades extravehiculares, como están los niveles de oxígeno de los astronautas y la energía de las vestes espaciales y cosas de ese tipo. Na estação principal teríamos também uma sala de investigação para análise da prenda do traje espacial. Em Marte, o regolito, o suelo marciano é muito fino e pode trazer prejudicar o tecido de los trajes.
¿ok? Ahora, todo eso es sobre el design de la estación, como sería concebida la estación principal. Ahora yo voy a hablar sobre algunas tecnologías. Entonces, en la cocina, un horno y un refrigerador. Otras tecnologías de entretenimiento, como un casco de realidad virtual, hidromasaje, uma piscina de hidromassagem, um raio de discoteca, em centro de controle, tecnologias de comunicação, antenas e sensores. Sobre os possíveis recursos a generar em situ ou em Marte, ou transportado desde a Terra, imaginamos que quase tudo que vai a ser utilizado na estação principal seria transportado desde a Terra. Alguns utensílios se poderiam serem impressos em 3D na estação principal e parte dos alimentos se produziriam no invernadeiro. A terceira parte de minha apresentação é a gestão. Então, imaginamos 4 astronautas, o comandante ou a comandante, o jefe executivo, um cozinheiro ou uma cozinheira, e um assistente general. Nesse caso, o comandante ou a comandante seria uma pessoa de formação multidisciplinar, com licenciatura em administração ou engenharia industrial, alta capacidade de liderazgo, competência intercultural, alta resiliência personal. Alguns deveres seriam controle das atividades extraveiculares e rovers, em comunicação com o centro de engenharia, também proponer rotinas e protocolos operativos, proponer orientação para evitar riscos, também atividades de treinamento de los astronautas e também coordenar rotinas diárias de comunicação com NASA, ESA, ISRO e outras agências espaciais em la Terra, e também com comunicação com as instalações, com toda a tripulação e algumas vezes comunicação com alguns astronautas específicos. Temos também um jefe executivo que estaria a dar suporte. Este teria atividades de supervisão de muitas coisas que estão a operar na estação principal e também coordenação. E a terceira posição seria um cozinheiro ou uma cozinheira, que seria um chefe de cozinha, nutricionista, um astrônomo. E temos aqui a foto da doutora Sian Proctor, que hizo parte da missão Inspiration 4 em setembro do ano passado. E ela participou de uma missão virtual de Habitat Marte e na apresentação dela, ela apresentou esta imagem do filme de la película Matrix. Ela estava falando nesta foto que o personagem Neo de Astro Keanu Reeves. Esta imagem ele está muito aburrido com todos os dias ser em la nave Nabucodonosor, a mesma comida todos os dias. Ele está aburrido com essa situação. Então, a doutora Sian Proctor, ela estava falando que é muito importante a comida para manter o ânimo de los astronautas. Esta comida necessita ser muito diversa, muito colorida, muito nutritiva, e o responsável pela cozinha tem este desafio de todos os dias ser algo diferente e surpreender os astronautas. Então, ela estava apresentando isso em nossa missão que ocorreu em 2020. E também há uma outra foto que são de la alimentação de los astronautas. Então, são transportados
em paquetes plásticos e hace a infusão de água caliente dentro. Estes alimentos desidratados se quedam, reestabelecem a condição com a infusão de água caliente aqui dentro. Então, para Marte, vamos tenemos uma combinação de la alimentação transportada desde a Terra com a alimentação produzida em Marte. Nesse caso, há algumas fotos de alguns alimentos produzidos em el invernadero de Habitat Marte em Brasil, em nossas instalações físicas. Então, alguns deveres do cozinheiro ou cozinheira seria definir o menu, as comidas, a logística de alimentos, realizar o procedimento de preparação de alimentos, evaluar a necessidades nutricionais do equipo, planificar a disponibilidade de alimentos, definir os turnos de alimentação. E a quarta posição seria um assistente, que poderia ter uma formação muito diversificada e também tem funções de suporte a la operação de la estação. Imaginamos que seja importante um programa de formação de astronautas com temas de entretenimento, treinamento que seriam sobre novas habilidades basadas em situações identificadas em Marte, também treinamento sobre funcionamento de los sistemas, de novas tecnologias, posições de tarefas de cada astronauta e simulações. Identificamos diferentes vídeos em YouTube que seriam interessantes para o treinamento de los astronautas. E sobre a comida, imaginamos 1 quilo ao dia de comida, também 4 litros para beber ao dia e também água para alimentação e também 2 litros de água ao dia para o banho de los astronautas. Algumas diretrizes para as outras instalações seriam rotinas diárias, ocupação saudável, diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança, como manter as plantas em los habitats espaciais, também falar sobre harmonia e colaboração, como fazer que os astronautas se sintam cômodos em el espaço, estímulo à cooperação, inovação e criatividade, bem-estar através de conteúdo interessante para treinar o equipo e entreter o equipo e estimular a autossustentabilidade. Agora, a quarta parte da apresentação é sobre os protocolos. Imaginamos muitos protocolos diferentes relativos à harmonia, a como fazer a gestão do estresse, a organização da habitação, mantenimento das plantas, produção de alimentos, também mantenimento da estrutura, protocolos para a água e energia. Sobre segurança e saúde, pensamos alguns protocolos para a higiene, recopilação de los dados de los dispositivos portáteis. Por exemplo, se poderia haver o uso de Apple Watch para ter alguns dados de saúde dos astronautas, ok? E também outros dados importantes também sobre a saúde dos astronautas. Sobre ocupação e entretenimento, estamos imaginando que estamos em um período aí todos cerrados em infraestruturas diferentes durante a estação. Então, imaginamos algumas atividades para quedarmos mais felizes, como celebrar os cumpleaños, fiestas, dias de celebração, como Diwali, Holiday Índia, Dia de los Muertos del México, Carnaval de Brasil, Halloween dos Estados Unidos, Navidad, Ano Novo e outras fechas. Também teremos um dia de diversão em El Spa, juegos de mesa, protocolos de yoga em treinamento, mindfulness, e também sugerência de conteúdo basadas em terabytes de música, películas e livros.
Aqui é uma ideia de como, em la estação principal, como poderia ser a operação de jardim vertical. E, então, teríamos também um protocolo de cultivo, de mantenimento e detecção de ajuste de las plantas. Também a recorrida de alimentos, rotação de exposição de planta, melhor momento para riego de las plantas, polinização de flores masculinas e femininas, e identificar também assim a troca da planta, o cambio da planta com o fim do ciclo de vida. Sobre a impressão 3D, imaginamos que poderíamos ter uma impressora que use cerâmica, desde regolito de Marte, também usando a impressora com plástico e também com poldo de metal. E imaginamos também protocolo seria necessário termos muitos arquivos em computadoras que orientem a impressão dos utensílios e também protocolo de degradação em reciclagem, principalmente de los paquetes plásticos, para que eles sejam triturados e eles seriam então molidos. As partículas pequenas seriam derretidas e instruídas em filamento plástico para a impressão 3D. Ok, então os paquetes plásticos de la alimentação seriam reciclados. E a última parte de minha apresentação é sobre os spin-offs. Neste caso, imaginamos já em uma pesquisa, uma máquina que colabora na circulação de sangue de los astronautas, porque com a falta de gravidade, parte de sangue se queda na cabeça do astronauta, então isto traz problemas para a saúde dos astronautas. Então, esse é algo como um sugador de sangue para que colaborando na circulação de sangue do astronauta. Outra tecnologia seria o invernadeiro, que já está em operação na Estação Internacional. Esse invernadeiro é chamado WEG. Também uso de tecnologias para aprendizagem, como óculos de gafas de realidade virtual. E também há uma máquina na International Space Station chamada Urine Process Assembly, a máquina de processamento de urina. Então, os astronautas assim separado o número 1 e o número 2, e a urina é coletada e vai passar nesta máquina aqui. Então, a urina são separados os sólidos da urina e a parte líquida da urina, a água é recuperada. Então, este é uma máquina muito importante na Estação Internacional. Então, imaginamos algo semelhante a estar operando em Marte também. Algumas tecnologias também que eles caminhando se poderia ser a recuperação da energia. E, por último, tecnologias para reciclagem, como este triturador de plástico. Imaginamos que os astronautas da estação principal poderiam falar para pessoas, para a civilização na Terra. Eles poderiam falar sobre saúde, meio ambiente, segurança, bem-estar mental, ocupação, rotinas diárias e também uma mentalidade de reciclagem. Então, os astronautas na estação principal poderiam estar falando sobre esses pontos para as pessoas que estariam na Terra. Por último, imaginamos que o que está a ocorrer na estação principal possui uma relação com o objetivo 3, porque é muito importante a saúde mental.
también con el objetivo 4 del desarrollo sostenible, que es la educación de calidad. Entonces, ellos tenían que tener un entrenamiento muy constante en la estación principal y también la importancia del equilibrio entre mujer y hombre. Entonces, si son 4 astronautas en la estación principal, sería importante tener 2 mujeres y 2 hombres. También en la estación principal es muy importante la economía de agua y también de energía, que están haciendo una conexión con los objetivos 6 y 7. Hay una conexión con el objetivo 12, que es relativo a reciclaje, y también 16, que sería relativa à gestão, e 17, que seriam as parcerias e as alianças, porque imaginamos que a estação em Marte teremos pessoas de muito diferentes países e elas teriam que ter uma boa relação, não? Porque teríamos países de América Latina, Índia, Estados Unidos, Europa. Então, como ter buenas alianças entre estes astronautas de diferentes países. Então, muitas graças pela atenção. Este é meu Twitter e meu Instagram e também meu e-mail, ok? Então, muitas graças e agora estou encerrando a